encontrar caracteres com o lazy matching, ou seja, o matching preguiçoso. Então aqui ele tem uma explicação em inglês tal, mas tá um pouco chatinha, né? Mas assim, resumidamente, ele tá falando que ele tem o greedy e ele tem o lazy. Geralmente, né, quando a gente não utiliza o lazy, ele acaba indo pelo greedy mesmo, porque ele encontra a string mais longa, né? Ele traz o resultado mais longo. Se a gente utiliza o método lazy, aí ele traz o resultado mais curto. Então ele tem um exemplo aqui, ó, aplicando esse tipo de regex, né, na string Titanic. Aqui, por exemplo, ele criou um regex que começa com T, termina com I, ele vai buscar ali caracteres de A a Z no miolinho e ele vai usar aqui também para verificar se repete, né? Se repetir, tudo bem, porque tem um asterisco aqui que serve para isso, inclusive. Então, ele está dizendo que vai começar com T e vai terminar com I, né? E isso vai trazer, então, no método greedy, vai trazer uma string assim, Titanic. No método lazy, ele vai parar no primeiro I, né? Lembra que a gente colocou que começa com T, termina com I. Só que no método lazy ele vai começar com T e vai terminar com I, porque o primeiro I que ele encontrar ele vai parar. Então ele vai trazer T. O que ele está falando aqui, ó, o lazy vai trazer o T e o greedy vai trazer o titânio. Aí como que a gente faz então para utilizar o lazy? A gente utiliza essa... Oh meu Deus, esqueci o nome disso. Interrogação. Então a gente coloca a interrogação antes do último caractere, que é para ele entender que o resultado mais curto que ele encontrar já é para ele retornar para nós. Então aqui a gente tem o que ele está pedindo para ser feito na lição. Na lição ele quer que a gente retorne somente o H1, utilizando o método lazy. Então eu vou fazer um console log aqui do result, para a gente ver então o que ele está retornando. Então ele está trazendo a string inteira. Por quê? Porque como ele está procurando o que começa com, né, com essa setinha e termina com essa setinha, então ele está utilizando aí praticamente por padrão o método greedy. Aliás, eu não lembro se eu falei ainda, greedy em inglês é ganancioso. Então, assim, por que greedy, né? Por que ganancioso? Porque o ganancioso ele vai até o final, né? Ele vai buscar o maior resultado ali e o preguiçoso vai ser o menor. Simples assim, o ganancioso e o preguiçoso. Então a gente tem o ganancioso aqui, ele está trazendo tudo, mas a gente só quer isso aqui, né? E a gente lembra que o pontinho, ele é tudo, só que a gente tem dois caracteres aqui, né? Então se a gente quer tudo, a gente tem que colocar dois pontinhos. Então busque tudo para o primeiro caractere, busque tudo para o segundo caractere. E a gente vê que ele traz o H1 aqui, né? Mas ele quer que a gente utilize o método lazy. Se eu rodar aqui, ele vai dizer que não é para usar assim, é para usar o método lazy, né? Inclusive, a gente tem dois H1, né? Aqui, só que esse aqui tem uma barra só de diferença, né? Então, o que acontece? Se eu quiser encontrar o outro, deixa eu colocar 3 pontinhos aqui. Na verdade, se eu coloco, tá vendo? Se eu coloco 3 pontinhos, ele traz esse H1 aqui, ó. Porque esse tem 3 caracteres, então ele traz barra H1, né? Deixa eu colocar asterisco. Se eu colocar asterisco, tá vendo? Aí eu consigo os dois, ó. Né? Porque aí ele procura a repetição, enfim, né? No método lazy, então, ele só colocou um ponto, um asterisco, e aqui ele colocou uma interrogação. Né? Aí com o G ele traz os dois, mas se eu tirar o G, ele traz só o H1. Né?
Então, basicamente, a gente tem essas possibilidades aí de usar o pontinho para cada caractere, usar esse aqui para querer dizer que vai repetir, né, para ele continuar buscando, usar o G, usar o método lazy. Enfim, a gente tem essas várias possibilidades aqui.